Gente, bom dia para quem está no Brasil, boa tarde aqui em Portugal. A gente está começando hoje o nosso primeiro episódio do Otimização Semanal. Aqui eu estou com a Flávia, da Experta Mídia. Obrigada, Flávia. Olá, bom dia, Lisane, bom dia, Portugal, bom dia, Brasil. Tô achando tão chiquérrimo falar isso, Liz. E tô muito feliz de estar Também aqui com global. você, viu? Acho que a gente vai ter boas notícias aí, bons pensamentos sobre o universo do SEO. Exatamente, exatamente. Como a Flávia falou, que a ideia é que a gente comente para vocês as principais notícias do mundo da busca. Então, a gente vai falar sobre muita coisa que aconteceu na semana anterior e já para que vocês se preparem para a próxima semana. Então, a gente separou aqui alguns temas que vão ser bem interessantes para vocês. Separar tema por universo do SEO não é tão fácil, né? Muita coisa aconteceu. A gente sabe que o SEO hoje, cada vez mais, é uma disciplina que está aí se integrando com várias outras, mas eu vou contar um pouquinho quais são essas informações que a gente vai trazer para vocês. A gente vai falar sobre a chegada do AI Mode ou modo IA aqui no Brasil e mais em 179 países, né? Ao todo, o Google aí divulgou essa chegada e a gente vai ouvir um pouquinho, vai entender o que está acontecendo e o que pode, os impactos. A gente tem uma informação que, assim, Liz, todo mundo comentou, todo mundo falou, tem os prós, tem os contras, parece que foi uma grande revelação, mas a gente sabe que não é tanta assim, que é o chat GPT usando o Google. Então a gente vai entender aí quais são os impactos, o que isso quer dizer para o universo do SEO. Além Uhum. disso, o Gary Ilias, né, que é um dos representantes do YouTube, deu uma entrevista para um canal japonês e toda vez que um porta-voz do Google fala, sempre tem aí bastante informação. Algumas mais novas, outras nem tanto, algumas a gente acredita, outras não. E aí a gente também vai discutir um pouquinho sobre isso. E por fim, a gente tem outros pontos que a gente também vai falar, que é uma notícia que é mais velha, mas eu acho que vale a pena a gente refletir sobre ela, que é essa tal indexação do Instagram no Google. A gente viu um boom acontecer aí no último dia 10 de julho, como se fosse uma grande novidade, e a gente vai discutir se realmente foi. E aí eu quero saber de você, Liz, se a gente também vai falar um pouquinho sobre a questão das métricas, de como metrificar essa questão, se é possível as ferramentas metrificarem ou não a inteligência artificial. Esse é um ponto bem importante, né, Flávia? Eu sei que está todo mundo aí querendo uma forma de acompanhar essas métricas, então vamos falar sobre isso também. Bem, como a Flávia falou, nossa primeira notícia é sobre o AI Mode, e a gente já traz aqui uma notícia do Surround Table, né, em que ele informou aqui sobre a chegada do AI Mode em mais de 180 países. Ainda não chegou na Europa. A Europa é sempre um pouquinho atrás, né? Tem a GDPR, tem várias regras aqui que acabam atrasando a chegada na Europa, mas chegou aí em 180 países. No Brasil chegou também, mas para você que está no Brasil e que quer ver o AI Mode, tem que colocar ali no idioma em inglês, né? Então, se você configurar para o inglês, você vai conseguir ver. Não sei se Flávia já conseguiu Não acessar o AI consegui, Mode. bati cabeça aqui, mudei o meu Chrome, preciso mexer mais. Inclusive, quero saber do pessoal que está vendo se alguém já conseguiu fazer Aham. essa aplicação. Acho que se alguém tiver conseguido, vale a pena contar para gente o passo a passo de como fez, que ontem a gente até deu uma mexida, né, Liz? Ficamos aqui Sim, fuçando um sim. pouquinho, mas o meu ainda não virou. Até onde Olha, eu vi, parece que vai ser uma transição. Então a gente fica aí na expectativa, estou super na expectativa. exatamente. Então, com essa chegada do iMode, a SERP ela vai se tornar ali como se fosse um chat, realmente. Então, não vai ter mais aqueles links azuis, né, com todos os resultados, mas também a opção, que vai ter duas opções, na verdade, a dos links azuis
e também a do chat. Então, vai ser ali um chat integrado a SERP para que você possa conversar com os resultados ali do Google e encontre o que você necessita. Então, é realmente uma conversa. Eu queria chegar num ponto também, né, não somente da informação do e-mode na SERP, mas também como que a gente pode mensurar esses dados, que é bem interessante. Eu tenho aqui uma outra aba aqui no meu computador, deixa eu até acessar aqui, cadê? Ah, tá. Essa aqui, né, que fala sobre, deixa eu voltar aqui em cima, como que a gente monitora impressão, posição e cliques, que eu acho bem interessante a gente falar sobre esse assunto, Flávia, porque difere um pouco, né? Não difere, mas vai bagunçar um pouco o nosso Search Console. Eu venho aqui para baixo, né, para a gente perceber como que é essa metodologia do resultado para o modo IA, né? Então, a gente vê aqui que no modo IA, o clique é clicar em um link para uma página externa, no modo IA, a impressão ela segue as mesmas regras da SERP ali, e o posicionamento, ele também segue ali a mesma regra da SERP. Então, pelo que eu entendi lendo essa documentação aqui do Google, esse suporte do Google, é que, por exemplo, no resultado do AI Mode, se ele listar ali, por exemplo, 5 sites, que é o que geralmente tem ali quando a gente faz uma pergunta, né? O chatbot ele responde ali, às vezes, com 5, 6 ou até mais sites. Esse posicionamento é o que vai estar ali no Search Console. Então, se o site da Niara, por exemplo, for listado, for sugerido ali como o quinto na resposta, ele vai aparecer na quinta posição no Search Console. Então, eu acho que vai dar uma bagunçada ali, né? Se o Google não é, separar esses dados, vai ficar um pouquinho bagunçado com o resultado da SERP com o do modo IA. Então, a gente tem que acompanhar bem de pertinho ali no Search Console e ver como é que vai ser esse resultado agora com o modo IA. Que é do SEO, a gente sabe muito bem, assim, a gente consegue diferenciar o modo IA do AI Overview. Você poderia, sei lá, dar uma explicadinha, mostrar. Obviamente, a gente não tem aqui agora o modo IA, mas ele vai vir numa abinha, né? Como se você mostrar a SERP aí, e mostrar o que é o AI Overview para a gente já começar a semana diferenciando um do outro. Eu acho que eu tenho aqui. Vamos lá, se. Enquanto você compartilha, eu acho que vale a pena a gente trazer algumas informações mais de estatística mesmo, né? A gente sabe que a chegada das IAs está mexendo, a gente tem falado sobre isso desde o começo do ano, e aí a gente tem algumas estatísticas que mostram que o tráfego do site está caindo entre 30% e 50% para termos que estão sendo exibidos na AI Overview. Já o modo IA, que está nos Estados Unidos, Índia e Reino Unido, não é isso? Se eu não estiver enganada. Isso, Já isso, tem isso. cerca de 100 milhões de usuários. E o que eu acho interessante, o que a gente colocar aqui, é que muita gente entra em pânico, né? Assim como a AI Overview chegou, estamos em pânico. Até o momento, parece que 1% dos usuários adotou a AI Overview, mas está crescendo. Começou com 0,5 e agora passa para 1. Acho que a gente não pode negligenciar, né, essa chegada, a gente tem que se adaptar, mas ainda não é uma ferramenta, um recurso, vamos dizer assim, que está sendo usado. Mas eu estou muito curiosa com essa chegada no Brasil, porque o brasileiro tem um comportamento muito diferente. Por exemplo, eu estava escutando durante um evento que aconteceu aqui no Rio, que foi o Rio Innovation Week, e aí o representante da OpenAI aqui na América Latina falou que o Brasil é sempre muito interessante porque nós somos heavy users das ferramentas. Então, eu estou bem curiosa aí para poder. Mas estou tocando para você para mostrar para a gente a AI Overview. Liz, a gente está vendo seu Instagram. Isso, na verdade, aqui é um videozinho do próprio Google. Legal.
Ele está legal. demonstrando como que é o AI Mode, então uma pergunta ali que você tem, que você faz para o buscador, então você pode destrinchar essa pergunta, essa consulta que você quer aqui no Google, e a diferença é basicamente essa. Esse aqui é o overview. Então, o overview é uma pergunta estática, é uma resposta estática, vamos dizer assim, né? Que o Google ele resume esse tema para você e já entrega o resultado aqui dessa consulta. E o AI Mode, ele é interativo. Então, essa é a diferença. A gente tem um overview mais estático ali, respondendo já a query, e o AI Mode você pode conversar com esses dados. É igual realmente, o Google ele trouxe o Gemini ou o ChatGPT, enfim, para a SERP, para você conversar com esses dados. Legal, legal, Liz. Então agora é a expectativa, né? Alguém aí, eu tô vendo que já tem algumas pessoas que estão aqui no chat com a gente. Alguém aqui no Brasil já conseguiu acessar o AI Mode? Se tiver, já avisa para gente. E aí eu vou falar agora, então, um pouquinho sobre essa notícia. Cadê? Estamos aqui. Que foi chat. Eu quero, tô até curiosa para te ouvir também, Liz. Que é o chat EPT usa os snippets da SERP para as suas respostas. A gente teve aí a Leida falando um pouquinho sobre isso, a gente teve o Hrefs também comentando, fazendo uma análise sobre essa questão, e aí a gente tem aqui também esse que é o site alemão, Liz, que você também a gente trocou durante a semana. Não, não, esse aí é outro, esse é da própria Leida. Ah, não, não, esse é um outro. Eu achei mais Que completo também. o deles, isso. Aham. E aí eu acho que a gente tem alguns pontos que a gente vale, né, bater aqui, né? Que é o Uhum. seguinte, né? A gente, desde que o chat EPT apareceu, eu acho que a grande pergunta que tem se feito, né, lá em 2022, quando veio esse boom aí, é se ele vai substituir o Google. E eu acho que a gente sai dessa semana com o SEO muito fortalecido, já que agora esquentou ainda mais essa discussão, quando, apesar do chat GPT não admitir, não abrir, mas a gente saber que ele fez um pedido formal para o Google para usar o index dele para poder colaborar com as respostas. Aqui, o que as pessoas estão dizendo é que está usando, então, algumas respostas do Google para poder basear o que o ChatGPT, a OpenAI, vem entregando. Eu vi, Liz, algumas informações, porque aqui está dizendo que ele entrega as respostas em tempo real, né? Mas que ele não necessariamente usa todas as respostas em tempo real. Mas o que a OpenAI diz formalmente, dizia melhor, né? Quando a gente começou a usar o chat GPT lá atrás, e a gente sabe que o chat GPT tem um motor de busca dentro dele, é que ele usava o Bing, era a Uhum. informação que a gente tinha, o próprio crawler e algumas parcerias. Porque a gente sabe que, por exemplo, algumas redes sociais abriram os seus dados para o ChatGPT, para a OpenAI, mas quem trouxe essa informação para a gente de que o ChatGPT estava usando ou está usando as informações do Google é um The Information, e aí veio a Aleida também, né, que começou a fazer esses testes e percebeu que havia ali sim uma utilização. O Hrefs, ele fez um outro teste e falou o seguinte, que a sobreposição de resultados do GPT e do Google é baixa, que é menos de Uhum. 7%. E aí a gente chega no que está acontecendo, que na verdade é muito interessante, e aí acho que você tem uma análise bem legal para isso, o que acontece o seguinte, sim, o ChatGPT está usando essas informações do Google e ele usa principalmente para fazer como se fosse um double check.
daquilo que está sendo entregue. Todo o processamento, toda a inteligência que a IA pode entregar, ela é fenomenal, mas sem as informações que estão todas ancoradas e colocadas dentro do Google, ela se torna mais fraca. E aí, só para concluir aqui, porque você me contou que a Niara já usa esse tipo de inteligência há algum tempo, eu acho que tem uma única informação aqui que eu acho que vale a pena a gente colocar, assim como a gente mostrou aí o que é o AI Overview, vale a pena a gente só explicar o que é esse index, né? Muita gente, às vezes, faz o SEO e não se atenta a esses detalhes do que é o quê. Então, falando de uma maneira muito rápida, lembrando que os robôs do Google rastreiam a web e entram em sites e eles vão colocando isso dentro de um index, que é como se fosse uma grande biblioteca na qual ele vai organizando essas informações para depois poder entregá-las. E aí é exatamente esse index que o ChatGPT, a OpenAI, está tentando usar. Tentou usar de forma oficial, não conseguiu, e aí, por isso, ele está usando uma ferramenta terceira, que é eu esqueci o nome dela, é SERP SERP AI. Index, SERP Acho que é AI. SERP-AI, né? Tá aqui o nome, eu busco o nome, Isso. me fugiu agora. E está Desculpa, usando SERP API. SERP SERP API. A API. gente está falando tanto de inteligência artificial que... Então, ele está usando a SERP API, que é uma ferramenta terceira, que tem esse index para poder entregar essas informações. Mas, de forma geral, a gente tem que ver isso muito mais como positivo do que como negativo, porque é a oportunidade da gente usar o poder do SEO, o que a gente coloca, como que a gente continuar o nosso trabalho para que a gente possa estar indexado em boas posições, para que esse conjunto funcione melhor. Ou seja, se a gente não faz um bom SEO, a gente não vai conseguir um bom resultado dentro das IAs. Mas eu queria que você me explicasse um pouquinho sobre isso, que você até comentou, olha, Flávia, a Niara, ela já faz isso, né? Ela já se baseia no Google, faz esse double check para poder entregar os resultados específicos para SEO. Uhum. Eu acho que o mais surpreendente, vamos dizer assim, né? Eu sei que a gente, a Leila viu realmente que o ChatGPT estava ali pegando as informações do Google, mas o surpreendente para mim foi que não era de forma, não foi autorizado, vamos dizer assim, pelo Google, né? Isso que eu achei surpreendente, né? Então, eles mesmos falam que o resultado, né, que eles pegam ainda, enfim, do Bing, não é um resultado suficiente, satisfatório, enfim, e que tem problemas significativos de qualidade, né, que eles alegaram ali. Então, eles trazendo esses dados do Google, eles querem dar melhor resultado, melhores informações para quem está ali usando o ChatGPT. Mas, na Niara, como que a gente faz até o que a Flávia falou, né? A gente, por exemplo, no briefing, a gente pega também essas informações da SERP do Google, né? Porque a gente sabe que para o SEO a informação real, né, em tempo real e dos concorrentes e tudo ali é muito importante. Então, esse é o cuidado, né, que o SEO ele tem que ter quando ele usa alguma ferramenta. De onde vem esse dado? Como que ele chegou nessa informação? Será que eu posso pegar essa informação e criar, de repente, um artigo, um texto, ou enfim, fazer a minha estratégia de SEO? Então, isso que é importante a gente se atentar. Se o ChatGPT vai continuar usando o Google, não sei, né? Até porque o pessoal lá, por exemplo, da SERP API, já não tem já a informação de que o ChatGPT pega esses dados, né? Já retirou essa informação. Então, pode ser que ainda use, mas por debaixo dos panos, não sei, mas a gente tem que se atentar de onde vêm esses dados. Por falar em debaixo dos panos, é muito engraçado, eu vou falar disso muito rapidamente, que é engraçado, a hora que voa. Por baixo dos panos, todo mundo pega informação de todo mundo. Era Google pegando informação de Instagram, então isso vai. A gente sabe que
dentro dos limites possíveis, todo mundo vai pegando. Mas eu torço de verdade para que isso continue a acontecer, porque eu acho que é benéfico. Porque a gente pega a agilidade, a inteligência, a capacidade estrutural das IAs e acopla isso a todo o universo de informação que existe no Google. Então, acho que o mercado só tem a ganhar. Liz, a gente vai ser comprometida com o tempo. Aí a gente agora vai ter que selecionar aqui, mas eu acho que valeu a pena. Eu queria só ouvir de você se na entrevista que o Gary Ilias, nunca sei falar, Ilias, deu para um site japonês, se ele trouxe alguma novidade aí, né? Uma delas, eu sei que, já que a gente está falando de rede social, ele comentou que as redes sociais não são fatores de ranqueamento, sinais sociais não são fatores de ranqueamento. Tem mais alguma coisa que você acha? Eu fiquei surpresa também, né? Porque eu achava que antes era. A gente usava o fator social até para o Discover, para o Google entender, né, que, enfim, era um conteúdo que engajava os usuários. Isso me surpreendeu realmente. Outra coisa que eu achei legal dele ter falado é que sobre o uso da imagem gerada com IA. E que isso não influencia negativamente, vamos dizer assim, o ranqueamento de um artigo. Você pode usar uma imagem gerada por uma ferramenta de IA e vai ter as mesmas condições ali de ranqueamento. Então, a gente usa até na Niara, todos os artigos da Niara a gente gera seja com o Copilot, com o Gemini, enfim, com alguma ferramenta de IA, e a gente percebeu realmente que não tem nenhuma, não é prejudicial, vamos dizer assim, ter essa imagem com IA. E um outro item que ele abordou também é sobre o Crawl Budget, né? Que alguns, por exemplo, 404, 301 e outros status codes, né? Não consomem o Crawl Budget. Então, por quê? Porque o Google bate lá, vê que a URL está errada e parte para outra, né? Então, ele não gasta, não consome ali o Crawl Budget do Google. Mas, Você claro, vai a gente tem que ficar de arriscar? olho. Eu não vou arriscar, não. Eu não Tem que ficar arrisco. de olho, tem que ficar de olho. Olha lá no teu Search Console, né? Aquela parte lá do estatísticas de rastreamento, que é muito bom a gente ver quanto que o Google está rastreando, consumindo, enfim, gastando tempo ali com esses erros do nosso site. É sempre bom a gente dar uma olhada ali. Ah, legal. Eu acho que tem dois pontos que a gente precisa falar muito rápido. Eu vou ser bem rápida aqui, que é mais uma notícia velha mesmo, né? A gente discutiu muito aí no mês passado sobre essa indexação do Instagram no Google, como se no dia 10 de julho tivesse sido uma novidade. E não foi. A gente sabe que essa indexação ela já está acontecendo há algum tempo. A gente fez até alguns testes aqui. Eu fiz um teste até com o meu perfil. E aí, desde 2023, o Google já vinha burlando essas regras do Instagram e indexando. Então, eu acho que vale destacar aqui que não é só a indexação do Instagram, a gente tem a indexação também do próprio Shorts do Google e do TikTok, e que a grande mudança, então o que foi essa mudança? Simplesmente o Instagram só removeu do Robots, do arquivo Robots, o impedimento que ele tinha da indexação do Instagram. Então, era aquela novidade que não era tão novidade, a gente foi lá e apurou. E aí, eu acho que a gente tem mais um ponto que a gente não pode sair daqui sem que também você já falou sobre isso há algumas semanas, né, Liz? Eu vi lá que você publicou até no LinkedIn, sobre essa questão, a gente está cheio de ferramentas que essas ferramentas dizem que podem mensurar o volume de buscas de ferramentas de inteligência artificial. O que você me diz sobre isso? Então, eu vi, esse é um ponto bem polêmico, né? Porque a gente tem várias ferramentas no mercado, acho que as ferramentas elas foram logo na corrida para, enfim, oferecer algo para o usuário, para o SEO, mas o que a gente percebe, até conversando com o Cadu, né, que é da parte de TI aqui da Niara, é que essas ferramentas, é muito difícil você monitorar,
né? Você realmente saber se a sua marca está sendo mencionada e quantas vezes ela está sendo mencionada em um chatbot de IA, né? E a gente tem alguns fatores que levam a isso. O primeiro deles é que a conversa ela é personalizada, né? Vou até compartilhar aqui a minha tela, porque isso foi o que até o Nathan Goff, se eu falar errado, me desculpe, Nathan Gott, ele fez uma live, né, para falar sobre isso, para falar que essas ferramentas de AI Tracker, enfim, essas estão mentindo para você, porque, é como eu falei, né, é muito difícil você mensurar isso, porque tem a personalização, né, a resposta que eu tenho é diferente da resposta que a Flávia tem, tem os modelos também, cada modelo ele vai gerar ali um resultado diferente, né, de resposta. Tem também essas conversas, elas são privadas, então nenhuma ferramenta tem como saber realmente todas as conversas que foram realizadas no ChatGPT e outras ferramentas também. Isso é até uma coisa que a CFO do ChatGPT, né, da OpenAI, desculpa, ela comentou na última semana que o que se fala no mercado é que o ChatGPT ele cresceu, ele está com 16%, se eu não me engano, do market share de buscas. Mas esses 16% é não contando as conversas privadas, né? Porque não tem como saber. E mesmo assim, tem uma diferença de contabilização do ChatGPT e do Google. No ChatGPT, mesmo que a pessoa faça 3 perguntas em um mesmo chat, é uma interação só. No Google, não. Cada pergunta é uma interação diferente. Então, também o ChatGPT está em desvantagem, né? Primeiro que está privado e conta como uma só. Então, pode ser muito maior esse market share aí do ChatGPT. Então, voltando a essa parte do AI Tracker, é muito difícil, né? Uma ferramenta confirmar para você. O que elas vão fazer é o seguinte: você vai, por exemplo, inserir, configurar ali na ferramenta o teu prompt, por exemplo, qual a melhor ferramenta de SEO? Tem que falar Niara, ou qual a Niara? Você vai colocar ali o teu prompt nessa ferramenta e essa ferramenta, todo dia, ela vai fazer uma pergunta para cada chatbot de IA e vai confirmar ou não se você está ali aparecendo no resultado. Mas, de novo, o meu resultado é diferente da Flávia. Então, eu, por exemplo, eu vejo muito Niara. A Flávia vai ver muito experta, porque ela, né, tem um padrão ali, a ferramenta conhece ela, então é muito difícil. Então, a gente tem que confiar em ferramentas que dão resultado real, que é o Google Analytics, né? A gente vê ali o resultado de acesso ali do Google Analytics, vê ele também ali resultado acesso direto que dá um aumento ali. E também, claro, agora o Google que vai trazer o AI Mode e o AI Overview no Search Console. Então, isso é bem importante falar. E, claro, na Neara a gente tem ali o relatório de consultas conversacionais, que são consultas até, a gente viu ali de 300 caracteres ou palavras bem extensas, sabe? Então, a gente tem que se focar ali em ferramentas que vão levar um resultado que você pode confiar, e não algo que, né, fica ali no achismo. Essas consultas conversacionais da Niara dentro do Search Console realmente é uma mão na roda. Eu recomendo demais da conta. Eu estou só vendo aqui alguns comentários, Liz, que eu acho que vale a pena, sim. Não, Júlia, eu também não consegui. A Júlia perguntando se o AI Mode chegou, a gente tentou e não foi. O Mikael comentando, assim, o que percebe é que plataformas como Google, Meta e OpenAI têm empurrado o uso de AI para os usuários meio que goela abaixo. Eu tenho já a sensação, Mikael, que é uma disputa para não ficar para trás, assim, que os planos, eu acho que é um caminho sem volta, na verdade, eu não sei se você concorda, Liz. E aí agora a gente está nesse momento da disputa, e aí até pegando uma carona na tua fala, eu acho que a gente pode fazer aqui uma comparação
eu acho que a gente está num momento muito importante, assim, quando a gente pensa na chegada da web, não da internet, a web ela surgiu principalmente porque ela veio trazer uma padronização do que existia dentro da internet. Na internet a gente tinha várias linguagens, vários protocolos. E aí quando eu paro para avaliar esse momento que a gente está agora, eu sinto que a gente ainda está num momento um pouco despadronizado, vamos dizer assim. Uhum. Né? Muitas ferramentas, muitas métricas, com quem que a gente está falando, quem pega do que, é muito rico. Então, eu acho de verdade que a gente vive um momento histórico único. O nosso tempo está aqui, a gente precisa agora ser muito rápida. A gente vai falar sobre alguns cursos que a gente tem aí para divulgar nessa semana. Tem bastante curso, na verdade, está quente essa questão, ninguém tem desculpa para não aprender. Mas só por questão de curiosidade, eu quero passar aqui para a gente não ficar só no universo do SEO, no sentido de Google e ChatGPT. Vale a pena a gente falar, aqui na Experta, por exemplo, a gente está monitorando, todo dia a gente monitora quais foram os principais tópicos da semana no Google Trends, em algumas inteligências artificiais, no YouTube, no TikTok. E aí tiveram algumas coisas que eu acho que vale a pena a gente falar muito rapidinho. Linkagem de vídeos no Instagram foi um assunto muito quente na semana passada, assim como já tem lá no TikTok, parece que o Instagram vai colocar uma linkagem de um Reels para o outro. Peste bubônica, a gente sai de Instagram para peste bubônica, teve um caso confirmado nos Estados Unidos, então se falou muito. No TikTok, as pessoas estão falando muito da festa do peão de Barretos, então a gente tem bastante coisa falando sobre isso. No YouTube, um grande assunto no YouTube foi o TikTok, eu acho que isso é muito interessante também. As pessoas falando das músicas mais relevantes e as coreografias, ou seja, as pessoas vão no YouTube para pesquisar as coreografias do TikTok. Falou muito sobre a queda no TikTok, queda das ações do Banco do Brasil. Eu acho que isso é interessante, porque às vezes a gente acha... Exato, a gente acha que no TikTok as pessoas só estão falando de dancinha, mas não. E no TikTok também as pessoas estão falando muito sobre a Semana do Cinema. Então, eu acho que abre também para a gente algumas... um pouco mais a nossa cabeça de que essas buscas, elas estão muito integradas. Eu vou jogar para você, Liz, para falar dos cursos. Vamos falar de 3 cursos dessa semana. Essa semana está repleta aí de conhecimento e conteúdo. O primeiro deles é o da Júlia, do SEO. A Júlia vai dar curso. A Júlia está aqui no chat com a gente, né? Tá vendo ao vivo aí. Então, tem curso dela no dia 29 e 30, certo, Júlia? Me fala se eu estiver errada, lá em São Paulo. Então, ela vai falar aí sobre SEO na era da IA, desde ferramentas que você pode usar, qual que é a diferença, enfim, da parte técnica também, da parte de conteúdo e usando ferramentas de IA para ajudar aí o SEO. E quem está aqui na live tem um cupom, né, que a Júlia disponibilizou para a gente, é Niara Lovers, vou colocar aqui no chat, e você ganha ali um desconto para participar desse curso, porque já falaram muito bem. É a segunda, né? Segundo curso, primeiro foi em Floripa e agora em São Paulo. Temos mais curso também. Qual que é o próximo curso, Liz? O próximo é o seu, claro. Eu achei que você tivesse um não, seu eu tenho também, um. não? Eu fui lembrar que eu assim. tenho um então... ontem, né? Estou vendo falando do curso dela. Sim, amanhã eu começo com a Isabela Esperandio, que é uma super fera. Isa, que vem aí de uma experiência gigantesca em veículos de notícia, como J, Abril, o País. A gente vai falar um pouco sobre SEO para assessores de imprensa. A gente troca um pouco, a gente sai do lado do balcão, como a gente costuma dizer. Eu também vou disponibilizar um link para quem quiser também, a gente tem um desconto, e esse curso, lembrando que ele começa amanhã, então SEO para assessores de imprensa, a ideia é que a gente possa colocar o SEO mais na vida do assessor e mostrar como que ele pode colaborar e ampliar aí as informações relacionadas a SEO. E tem o meu curso Liz. também, que é o curso, ele vai presencial aqui em Portugal, na Escola Marketing Digital. Vou falar sobre... Vai ser uma masterclass de 4 horas,
Então, vou falar sobre SEO para IA, peraí, IA para SEO e SEO para IA, que são duas coisas diferentes, né? Então, Ou não, né, Liz? Ou não. como usar ferramentas ferramentas de IA para ajudar ali nas estratégias de SEO e também como você pode otimizar o seu conteúdo para aparecer nas IAs. Então, são 4 horas, né, aqui em Lisboa. Quem estiver aqui, quem for aqui de Portugal e estiver vendo essa live, já corre para fazer a sua inscrição na Escola Marketing Digital. Ó, a Júlia falando aqui, ó, 30 e 31, sábado e domingo, tá? Então, falei 29 e 30, desculpa, Júlia, errei. 30 e 31, sábado e domingo, São Paulo. Legal, o sol já está chegando aqui, eu vou ficando É. transparente. É isso, estouramos um pouquinho o nosso tempo, Liz, mas muito legal. Obrigada, gente, todo mundo que ficou aqui com a gente. Vi que apareceu uma galera muito legal. Quem quiser aí seguir a Experta, a gente está no Instagram como Experta BR, o canal da Experta também Experta BR no YouTube. Quem quiser me seguir em qualquer lugar, Flávia Crisanto. E você, Liz? Também lembrando que essa live ela está acontecendo simultaneamente em 4 canais, então a gente tem aqui no YouTube, LinkedIn da Niara, e YouTube e LinkedIn da Experta, então fiquem à vontade para participar de algum desses canais. E, bem, o meu também, eu sou Elisane Andrade em todos os canais, é um nome único, vamos dizer assim, então você me encontra lá em LinkedIn, em Instagram, enfim, YouTube, é muito fácil me encontrar. Espero que tenham gostado, tá, desse formato. E se tiverem dúvidas, se quiserem mandar notícias também para a gente, fiquem à vontade, tá? E, enfim, a gente vai estar aqui na próxima segunda-feira, toda segunda-feira, 8 horas. Toda segunda-feira, exatamente, 8 horas da manhã. E se tiver algum assunto, né, Liz, que vocês queiram que a gente fale durante a semana, manda um inbox, manda pra gente, que a gente pesquisa. Agora a gente tem a obrigação aqui de estar por dentro de tudo que E, está aliás, acontecendo. a de graça ali falou: queremos mais live. Já esquecendo. É, Essa semana começam várias lives aqui na minha área, então a gente vai ter quarta-feira com o Thiago Lor e toda sexta-feira, também aqui igual a Flávia, fixo, mas vai ser toda sexta-feira com a Amanda Noronha. A gente vai descomplicar o SEO, vamos falar aí de forma simples, direta e sem enrolação a parte de SEO técnico para vocês. É isso. Então é isso, gente. Obrigada mais uma vez. Esperamos vocês na segunda que vem, 8 horas Tchau, da tchau, manhã. gente.